Seguinte, então agora nós vamos passar a palavra para a doutora Aiko, que vem de um estado que é considerado, dentro do cenário nacional, onde há um maior volume, talvez aí, um maior êxito nas parcerias público-privadas. E a gente gostaria de saber por quê e se de fato isso é verdade. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer imensamente. Eu já estive várias vezes aqui com o pessoal de Santa Catarina e vocês conosco lá em Minas Gerais. É mesmo maravilhoso vocês terem esse empenho de conhecer, de aprender e também terem essa contrapartida da casa de passar para os técnicos e procurar, né, esses eventos de capacitação que tanto contribuem, assim, né, inclusive para melhorar esse diálogo que nós comentamos aqui. Então, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Fico muito feliz sempre que compartilho com o Estado de Santa Catarina, né, as nossas ideias, as nossas preocupações, inclusive. Primeiramente, eu quero pedir mais 20 minutos para defender os tribunais de contas e o controle externo, porque... bom, nós estamos jogando em casa, tá? Mas é só para compartilhar mesmo. Oi, porque você é muito provocador. Agora, você eu não conhecia, me provocou também, então vamos responder. Minas Gerais, nós temos até menos experiência em concessões do que outros estados, concessão comum. Porque mesmo nós temos 853 municípios, né? Então, os editais de transporte coletivo, que são concessões comuns, quando chegavam lá para a gente, não eram tratados na ótica que deve ser verificado esses contratos. Mas, em relação aos PPPs, a nossa lei é anterior à lei federal, né? E nós temos projetos já mesmo desde do começo. Então, um pouco sobre a atuação do Tribunal de Contas. Então, nós temos uma equipe, uma unidade técnica efetivamente instituída desde 2010. Eu não sei se eu comecei em 2005, 2006 ou 2007 a trabalhar com parceria público-privada. Então, nós temos uma atuação do Tribunal de Contas, por exemplo, um tabu que existe, né, se a gente pode entrar na fase de planejamento de uma parceria público-privada, né, antes de ter saído a consulta pública ou antes de ter saído o edital definitivo. Então, nós temos um modelo do TCU que ele entra quando o edital definitivo já está pronto. Nós começamos com uma equipe pequena, que ainda continua pequena, porque é muito difícil essa capacitação e o perfil de pessoas adequadas para trabalhar com isso. Mas um dos nossos primeiros casos, quando o tribunal estava reestruturando, e aí quando saiu a nossa portaria, já existia uma licitação que já ia receber as propostas. E aí, mal deu tempo da gente ler todo o edital, e nós verificamos que tinham muitos riscos envolvidos. E nós pedimos uma visita técnica, e fomos lá conversar e falamos com o gestor. O seu projeto tem muitos riscos, você corre o risco de ter uma licitação deserta. Né? E ele disse, não, meu projeto é muito bom e tal. E não deu outra, a licitação foi deserta. Então, ele buscou no tribunal o que era. E nós iniciamos um processo de diálogo, que me parece que essa é uma palavra muito importante. Né? E eles conseguiram, não só uma licitação bem-sucedida, eliminaram diversos riscos. Os competidores brigaram, inclusive, na justiça por aquele contrato, e o valor de outorga era uma concessão comum, que tinha um valor de outorga, e ele foi mais do que 4 vezes o valor estipulado no edital. Né? E o Tribunal de Contas ele não decotou a TIR, a taxa interna de desconto. Né? Então, naquela discussão, o gestor ele mostrou para a gente, olha, eu estou chegando aqui, nós temos aqui um cálculo de WACC, que era uma rentabilidade, uma TMA, né, admissível de tanto, existe isso que está aqui assim, que nós vamos deixar um pouquinho a mais para ampliar a competitividade. E isso foi bom, né, a equipe técnica concordou com essa solução, isso foi bom e resultou nisso. Né, isso daí retornou, na verdade, mais ainda do que daria aquele descontinho redondinho, aqueles milésimos lá na taxa de desconto. Então, existe esse mito do tribunal, dele parar, mas, às vezes, uma administração que
não consegue estruturar os seus projetos, ela pode alegar, porque existe um esforço muito grande para estruturar esses projetos. Então, o projeto não vai para frente e ela pode alegar que é por conta do Tribunal de Contas. Mas por que ela não insistiu? Por que ela não corrigiu? Quais foram as verdadeiras razões? Né? É lógico que um Tribunal de Contas mal preparado, ele vai apontar 20, 30 erros num processo. E aí, doutor Joel, eu lhe digo, 20, 30 erros num processo de PPP, quando ele está errado, não é nada. Porque se você, às vezes, 2 erros crassos que você põe, como ele é um processo muito articulado, todas as partes, quer dizer, a parte jurídica, a parte econômica, a parte técnica, ela tem que estar bem conjugada, conforme o erro que você fez, você derrubou totalmente aquela modelagem. Né? E aí aquele projeto não é viável, às vezes por 2 erros. Né? Por exemplo, você não tem receita para fazer aquele projeto junto com outros, né? Ou demanda para aquele serviço. Né? Então, conforme o erro, ele já cai rapidamente. Então, tem que saber se realmente um município não prossegue ou se ele está desestimulado a fazer projetos por conta dos tribunais de contas. Né? A questão do Tribunal de Contas da Unorte, também com essa atuação, ao longo desse tempo, houve gestores, inclusive, que mandaram ofícios ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que nós fizéssemos o acompanhamento dos projetos deles. Nós tínhamos, como disse, uma equipe pequena, trabalhávamos por meta, seletivo, e quando chega para a gente um projeto que você demora 1 ano para fazer, você não vai atuar em 2 meses. Então, eu concordo quando disseram, né, que talvez isso tenha que ser de uma forma mais, uma parceria um pouco mais concomitante ou mais antecipada do que acontece hoje. Né? E, se não me engano, um desses normativos, não sei se é do próprio PPI, né, agora, ele mesmo coloca, porque enquanto o Tribunal de Contas da União, ele normatiza, mandem para mim, né, o edital pronto, mas ele começa a analisar estudo de viabilidade. É o do PPI, doutor? Eu não sei. Eu não sei qual que é, que ele já fala... Não, que ele já fala que antes de levar para a audiência pública, que eu não sei se vocês sabem, a PPP ela tem que ser antecedida, né, a minuta do edital ela tem que ser submetida à audiência pública. Então, o TCI ia no edital propriamente dito. Né? E aí, agora não estou sabendo qual, já é na fase de audiência. Então, isso é uma norma lá eu acho que é do PPI, que já está, o próprio órgão já está, até por influência do Adalberto, né, que está lá no PPI. Tá bom. Então, assim, a questão do TCE da Unorte é muito difícil, porque o Norte é do gestor, porque ele foi escolhido pela população pelas políticas que ele disse que iria implantar. Né? E aí é lógico que a gente fica com uma situação muito difícil, e daí todo esse assunto que vocês comentaram da insegurança jurídica. Né? Então, nós estávamos lá com, na verdade, o doutor Fabrício e o IBDA, né, junto com o Tribunal de Contas, nós estávamos fazendo um evento antes de ontem e ontem, e enquanto nós estamos tratando aqui ainda, vamos falar do PMI, eu vou falar um problema que eu acho muito importante trazer para vocês, que foi da minha vivência, mas a gente já estava tratando lá de rescisão, encampação, né, e relicitação dos contratos. Né? Então, essa é uma situação assim, muito difícil, e eu sou engenheira, né? Então eu não domino o direito. Né? Então eu estava contando para o colega ali que eu falei, então vamos segurar nos princípios. Eu estava mediando uma sala como essa nossa. E eu pedi para o nosso colega falar dos princípios. Bom, o único princípio, eu consegui identificar 2 princípios que eu achei assim muito fortes, muito relevantes, que a gente teria que considerar. Um foi o princípio da realidade, porque a realidade é que a gente não tem capacidade de fazer projetos. A gente não tem capacidade de acompanhar os projetos. E o outro princípio é o princípio da alteridade, o princípio do alter, de colocar no lugar do outro.
né? Então, os tribunais de contas têm que se colocar no lugar dos outros, né? O poder público, quando ele vai lidar com o concessionário, tem que se colocar. Mas, acima de tudo, o poder público também é o alter da sociedade, né? A sociedade, ele representa a sociedade. Então, ele tem que se colocar no lugar da sociedade. E o que está acontecendo e que nada vai suprir é essa falta nossa de capacitação e de cultura, né, de política estratégica. Então, há alguns anos atrás, já estive aqui com o professor Joel, e ele defendeu bastante a questão da PPP e disse que seria um antídoto, né, contra a mentalidade de curto prazo, e eu achei bastante interessante, mas, infelizmente, eu, na prática do dia a dia, não estou identificando que isso aconteceu. E o que ocorreu é que, ao invés de serem assimilados os fundamentos do Instituto Parceria Público-Privada, ou mesmo das concessões, esses fundamentos eles foram relegados por conta dos nossos modos e métodos que ainda são antigos, né? Então, aquele do concessionário, de levar o pleito ao administrador, o administrador, por assimetria de informação ou por qualquer outras razões, né, espúrias, eles aceitam essas modificações. O nosso, como cidadão, de esperar também, né, que isso aí, na verdade, eu acho que está até mudando bastante, nós estamos mais atuantes. Os tribunais de contas de barrarem, né, ou mesmo o Ministério Público, sem essa interlocução de entender, porque do mesmo modo que a gente está dizendo, um ponto, às vezes, de PPP que a gente muda, ela muda o sentido e a lógica toda daquele contrato. Então, se você tem uma lógica, por exemplo, de um contrato de presídio, que você prevê que o concessionário ele vai colocar monitores lá dentro, e se vier o Ministério Público e dizer que todos devem ser contratados, isso dá um impacto danado na administração, né? E a outra questão, também aqui para o Dr. Joel, é que a gente não faz a PPP só porque a gente tem o dinheiro ou tem o limite. Não é essa que seria a lógica de escolher fazer um projeto de PPP. Vocês têm que saber escolher o contrato de PPP quando isso for mais vantajoso para vocês. E entender essa vantagem é que é difícil. Porque a gente trabalha muito no curto prazo. Aqui estamos de novo falando dessa questão. Então, uma resposta imediata, né, para quem está na gestão ou para aquela pessoa que é usuário do serviço, e esse não é o caminho para a gente seguir. Então, não é assim, tenho receita e limite, logo faço uma PPP. Mas, para fazer uma boa escolha, se a gente não tiver aí, nesse ponto, eu concordo com o Dr. Joel, desde aquele primeiro debate nosso, quer dizer, se você não tiver a visão de longo prazo, tudo vai estar perdido. Então, a gente já teve gestor também que a gente barrou totalmente. E ele disse, mas eu achei que eu ia ser o prefeito que resolveu aquele problema tal no município. E aí a gente disse, bom, a gente não deixou o senhor ser aquele que agravou, né, mais o problema. Em relação aos PMIs, na palestra do professor Fernando, né, então ontem o Marcos Siqueira me mandou uma atualização do número de projetos, mas não vai dar para a gente passar aqui. E, bom, eu contei 957 projetos, parece que tem 104 PMIs em andamentos, tem 100, como o senhor mesmo já disse, 100 e poucos contratos assinados. Em Minas Gerais, eu perdi um pouco o levantamento, os números assim, mas certamente nós já temos mais de 25 bilhões em valor de contratos assinados entre Estado e um município, né? Então, Minas Gerais tem parceria público-privada em presídio, no estádio, em hospital, em escolas, iluminação pública, né, e resíduo sólido, né?
E o PMI, ele está ajudando a implementar. Os municípios estão tentando implementar via PMI. Só que aí essa questão é importante porque vem o princípio da realidade, né? Então, o município ele não tem a condição mesmo de realizar esses projetos. Mas uma delegação de um projeto público, eu acredito muito, nós estávamos conversando antes de vir para cá, né? Às vezes algum projeto inovador, você pode receber uma proposta não solicitada. A iniciativa privada ela tem uma ideia brilhante sobre alguma coisa que a administração não viu. Né? E aí a administração cuida de fazer aquilo, fazer um chamamento, todos participarem para fazer um procedimento de manifestação de interesse, autoriza outros interessados para aparecer aquilo. Mas naquelas coisas que são diuturnamente um negócio público por essência, em que ele já devia estar munido de informações, de conhecer bem como que é que o serviço está sendo prestado, né? Quais são as necessidades, né, locais para aquele serviço, né? Nesse caso, eu considero a concessão basicamente voltada para o serviço que seria, embora a gente sabe que tem, né, o pessoal fala concessão de obra pública, mas a natureza, na essência, é o serviço, porque é ele que justifica aquela execução, por exemplo, de uma obra, não é? Senão seria só um elefante branco. Então, eu perdi aqui um pouquinho, tá, gente, do que eu estava falando para vocês. Então, essa questão aí o governo que tem que saber aonde que ele quer chegar. Então, seja para ele fazer um PMI, tivemos segunda-feira com o pessoal do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas, ele está preocupado em construir um PMI que seja realmente aberto, que coloque as condições. Eu falei, você pode ter um PMI maravilhoso, mas receber um projeto ruim. Ele pode ser como um instrumento de chamamento, né? Um instrumento válido, bem feito, bem construído, mas os projetos podem ser ruins. E aí, se você não tiver ou uma consultoria, ou uma equipe técnica mesmo, muito bem estruturada para analisar, você vai receber um projeto muito, muito ruim. Né? Essa questão da garantia, que o senhor falou, né? Precisamos garantir. Então, no exterior, realmente, nós tivemos com o pessoal da Inglaterra, e ele estava falando muito admirado, que já estavam conseguindo flexibilizar. Lá não tem garantia, né? A garantia é o próprio contrato público, mas os contratos também não alteram. E eles estavam achando assim, uma maravilha deles terem conseguido flexibilizar, de poder diminuir uma escola, né? Porque no caso lá a demanda, né, de educação, né, infantil está diminuindo, né? Então a gente fica assim, a gente não amadureceu os conhecimentos, o entendimento dos institutos, e aí vem, por exemplo, ontem a gente estava discutindo essa questão da segunda rodada das licitações de rodovias, né, que foram lotes com coisas muito agressivas, e aí a gente não amadureceu, construímos errado, e depois nós temos que reconstruir a lei, que vai virar uma coxa de retalhos, e ir perpetuando um ciclo de vícios. Né? Então, nós temos que talvez voltar para isso, o princípio da realidade, o princípio da alteridade, né, da gente poder realmente dimensionar os nossos desejos e o nosso desempenho. Então, o caso que eu vou contar para vocês de PMI, é só para ficar registrada a história, não sei quanto tempo que eu tenho para... Ainda tem 2 minutos, vai dar para falar. Então, o município, ele fez um chamamento de PMI, né, e 2 empresas, na verdade 3, mas uma logo desistiu, mas uma justificou claramente, o senhor deve conhecer qual que é o município, ela justificou claramente, né, que, olha, o município não tem receita corrente líquida para os projetos que ela está colocando, então eu nem vou apresentar projeto. Ele foi honesto. Uma empresa ficou e apresentou um projeto, ela teve coragem de apresentar um projeto em que ele dizia, olha, aquele limite de 5%, com os 2 contratos que você tem, ele vai ser superado durante uns 3 anos da concessão.
Isso em termos da receita corrente líquida do município. Em termos da capacidade da Secretaria de Educação, porque era um projeto de educação, a Secretaria de Educação, nos próximos 10 anos, não tem condição de pagar toda a despesa desse contrato, né? E aí, quando a gente foi analisar, na verdade, ele fez uma projeção otimista. Então, enquanto o crescimento da receita, um histórico lá de 10 anos, de crescimento da receita corrente líquida dele, dava uma média de 3,89% no ano real, ele considerou que ela passaria a crescer 6%. Então, se você refizesse a conta para a estimativa que ele tinha de projeção dessa receita, a gente via que, na verdade, esse limite da receita corrente líquida estava sendo ultrapassado durante 10 anos e a secretaria não teria condição de fazer face àquela despesa com a receita dela nos próximos 20 anos. Tá? Isso saiu assim mesmo, não obstante haver uma empresa contratada para analisar o estudo, não obstante a área técnica, ainda que com poucos recursos, também tenha feito análise e recomendado ao gestor que, por conta daqueles supostos 3 anos, que na verdade eram 10, que eles não fizessem esse edital. Então, essa que é a realidade, a gente se pôr no lugar do outro e se pôr também, talvez, um pouquinho no lugar do Tribunal de Contas com o que ele pode contribuir, né? É só isso. Obrigada.